Queridos irmãos, vamos novamente à Epístola aos Romanos, capítulo 2. Nós vamos buscar nesses dois períodos que teremos agora, abordar as notas principais dos capítulos 2 e 3, para amanhã, se o Senhor permitir, já entrarmos no capítulo 4 e assim termos a possibilidade de abordarmos até o capítulo 8. O Senhor nos ajude nisso. Capítulo 2, então, de Romanos. Vamos ler alguns versos, não precisamos ler o capítulo todo. Verso 1. Portanto, és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas aos que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Verso 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, do judeu primeiro e também do grego, ou do gentio. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma ou princípio da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Vamos ao verso 25. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ainda no capítulo 3, alguns versos. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Verso 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado.
como está escrito: não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Até aqui nós temos uma pequena sessão. Não vamos ainda entrar nessa sessão seguinte, que inicia no verso 19 do capítulo 3. Então vamos ficar com essa leitura até aqui. Vamos orar mais uma vez. Amado Pai Celestial, obrigado pelo privilégio de termos mais uma vez a Tua santa e inspirada palavra aberta diante de nós. Queremos aprender aos Teus pés, Senhor, realmente ouvir Tua voz, sermos iluminados no nosso homem interior, para compreendermos o que o Senhor quer nos ensinar na Tua bendita palavra. Por isso, Senhor, supre-nos, capacita-nos, habilita-nos para falar, ouvir, receber, guardar Tua palavra nos nossos corações, assimilá-la como realidade viva e transformadora para dentro de nós. Assim nós oramos confiados no Teu bendito nome. Amém. Irmãos, quando Paulo concluiu esse capítulo 1 com aquela menção de 22 itens que mostram a perversidade e a depravação daqueles que mudaram a verdade de Deus em mentira, que adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, esses são os termos aí do capítulo 1. Aqueles que então, por causa disso, e porque deliberadamente não acharam bom ter Deus em seu conhecimento, então por 3 vezes nós lemos: Deus os entregou, e Deus os entregou. Verso 24, verso 26, e finalmente no verso 28. Os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, quando nós entramos no capítulo 2, verso 1, nós temos um adicional aqui. A ênfase aqui está sobre a posição do judeu, que é o povo com o qual Deus fez aliança por graça. A manifestação da graça de Deus é anterior à lei. A manifestação da justificação de Deus pela graça por meio da fé é anterior à lei, porque Abraão é anterior a Moisés. Então, o privilégio do judeu, como Paulo vai explicar nesse capítulo, e já lemos alguns versos, está aí tão claro, é que, como povo da aliança de Deus, eles foram sim privilegiados. Ele inicia a sessão no capítulo 3 que lemos com essa pergunta. Olha aí novamente no versículo 1, capítulo 3. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Por que ele faz essa pergunta? Porque no capítulo 2 ele mostrou o quê? O que nós lemos? Que mesmo o judeu tendo a lei, ele não é capaz de praticar a lei. Acho que vou precisar adiantar um argumento aqui do capítulo 3, para que então não fique nada nebuloso na compreensão dos irmãos. É assunto mais à frente no capítulo 3. Olha só. Quando o Senhor deu a lei ao povo da sua aliança, estabelecida muitos anos antes, com Abraão, como já citamos, ele não deu a lei com Abraão, ele deu a lei com Moisés. Quando ele deu a lei, ele deu com um único propósito. E Romanos aborda isso 2 vezes. É necessário já adiantar esses versículos para os irmãos. Antes de lermos mesmo, vou buscar dar uma explicação do porquê Deus enviou a lei. Se ela não poderia ser o caminho para a justificação do homem. Porque qual homem seria capaz de cumprir a lei? Vamos lembrar o que significa cumprir a lei. Perguntaram para o Senhor Jesus: qual é o mandamento mais importante da lei? Em outras palavras, como se resume toda a lei? Vamos lembrar o que ele disse? Amarás o Senhor teu Deus de
todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Aí ele diz, e outro mandamento semelhante a esse, porque na verdade ele é uma exteriorização desse primeiro, ele diz, e amarás o teu próximo, como você ama você mesmo, como a ti mesmo. E ele diz assim, e nisso se resume toda a lei. Então nós voltamos para a pergunta. Qual é o homem que por natureza nasceu, obviamente, em pecado, que pode cumprir a lei? Nenhum homem. Nem o judeu, nem o grego, nem o gentio. Então aí voltamos à pergunta, então por que Deus deu a lei? Sabendo que era impossível para o homem, por causa da fraqueza da sua carne, cumprir a lei que se resume no amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração. E esse foi o resumo do Senhor, porque lá dentro do chamado decálogo, os 10 mandamentos, você sabe o que há, né? Paulo em Romanos 7 vai citar um mandamento dentre os 10 que expunha as entranhas do coração dele. Está lá em Romanos 7. Ele vai dizer, eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. É como você colocar uma plaquinha num gramado maravilhoso, escrito, não pise na grama. Então, a cobiça é despertada no seu coração para você entrar lá, deitar na grama, jogar uma esteira lá, né? Paulo disse que o mandamento não cobiçarás despertou em mim, palavras dele, toda sorte de concupiscência. Então nós poderíamos pensar, mas então foi pior Deus ter dado a lei. Era melhor que todos ficassem sem lei. Porque quando viesse Cristo, todos seriam justificados pela graça, por meio da fé. Porque é assim para todos, para o judeu também, que recebeu a lei. Não é assim? Então qual a razão de ser da lei? Olha o capítulo 3, verso 20. Capítulo 3, verso 20. Visto que ninguém, nem judeu, nem gentio, nem ninguém, será justificado diante dele, Deus, por obras da lei. Em razão de quê? Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Esse foi o motivo. Então a lei, meus irmãos, é como um grande espelho descendo da parte de Deus, do céu, seus mandamentos, né, seus oráculos, a lei, um espelho colocado na frente do rosto do homem para mostrar a ele como ele é feio. Quão profunda é a sua depravação. Deus não enviou a lei para que o homem fosse justificado pela lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Você quer ver o capítulo 5? Mesmo verso, 20. Então você tem no capítulo 3, verso 20, e no capítulo 5, verso 20. Olha o que diz. Sobreveio a lei. Muito interessante essa palavra sobreveio. Ela significa entrou pelo lado. Porque mostra que a lei não estava no propósito central, original de Deus. Mas como entrando pelo lado para fazer o quê? Sobreveio a lei para que avultasse, demonstrasse, trouxesse a luz, avultasse a ofensa ou o pecado. Mas onde abundou o pecado, revelado, avultado pela lei, superabundou a graça. Porque aqui já estamos no capítulo 5, onde ele está falando que a justificação é apenas pela graça. Então estamos adiantando apenas esse ponto aí, para nos ajudar no capítulo 2, onde ele vai dizer então que a lei foi dada não para o gentio, a lei foi dada para o judeu, e que ele por isso era indesculpável. Por isso ele começa o capítulo 2, verso 1, dizendo, és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Por que julgavam? Por que condenavam? Eles tinham a lei e achavam que cumpriam a lei. Então eles julgavam os gentios como um povo bárbaro, um povo que não tem lei, não é?
que age segundo a vileza dos seus corações. Mas eles não. Eles são o povo da lei. E se gloriavam em ter a lei, e se gloriavam em que eram cumpridores da lei. Você lembra o Senhor conversando com aquele chamado jovem rico? Que perguntou para o Senhor: que farei para herdar a vida eterna? O Senhor disse: pratique os mandamentos. Lembra-se? E ele disse: eu os tenho observado desde a minha juventude. Que coisa, hein? Imagine. Será que isso era verdadeiro? Claro que não. Porque se ele soubesse qual é o espírito da lei, qual é o resumo da lei, qual é o clímax da lei, ele nunca teria dito isso. Será que ele amava a Deus de todo o seu coração? Está muito claro pelo interlóquio do Senhor com ele. Ele amava o que ele tinha. Então o Senhor vai, vende tudo o que tem, não é? E dá aos pobres, depois vem e segue. E ele se retirou triste porque era dono de muitas propriedades. Então eles se orgulhavam não só de ter os oráculos de Deus, de ter a lei, mas de serem cumpridores da lei. Então, agora talvez fique mais claro para entendermos alguma coisa aqui. Olha o verso 4, que nós nem lemos nos versos iniciais da introdução que fizemos. Olha aqui. Vamos ver o 3 também. Tu, ó homem, que condenas aos que praticam tais coisas, e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Mas segundo tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então ele vai mostrar que, mesmo o judeu que recebeu a lei, repetindo, que se gloriava de ter os oráculos de Deus e de ser cumpridor da lei, ele estava debaixo da mesma condenação e juízo diante de Deus, porque ele não era um cumpridor da lei. Agora, um versículo que nos deixa curiosos. Vamos procurar abordá-lo então, para que não fique dúvida quanto a isso. Olha o verso 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, seja judeu ou seja então gentio. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, os gentios, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Olha que interessante, como nós falamos pela manhã. Há muito mais aqui entre o céu e a terra, ou até o inferno, do que nós imaginamos com uma mentalidade simplória. O Senhor está dizendo que o juízo que ele executará com judeus e com gentios será diferente. Não com judeus que creram e gentios que creram. Porque esse você nem podia colocar o nome judeu ou gentio primeiro. Porque são crentes no nosso Senhor Jesus. Então, se são cristãos judeus ou se são cristãos gentios, isso pouco importa. Assim como se somos cristãos americanos, brasileiros ou chineses, não faz a menor diferença. Somos cristãos. E fomos justificados pela mesma graça, pelo mesmo Cristo e pela mesma fé. Não é? Então, a igreja está à parte, porque é composta daqueles que creram e que não serão julgados, já passaram da morte para a vida, não entram em juízo. Palavras do Senhor. Mas e quanto aos gentios, os que não creram no Senhor, e ainda hoje, claro, os judeus que também não creem no Senhor, eles serão julgados de maneira diferente. Porque os gentios não receberam a lei, mas os judeus receberam a lei. Então está muito claro o versículo. Todos os que pecaram sem lei, os gentios, sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, os judeus, mediante a lei serão julgados. Está vendo essa diferença de juízo? Como é delicado isso, irmãos? E como será tão maravilhosamente surpreendente para nós, quando esse nosso Deus santo e justo e perfeito julgar toda a humanidade segundo os seus critérios, seus padrões, segundo aquilo que cada um recebeu em termos de luz, até natural, como já citamos no capítulo 1, a revelação natural, através da criação. Então, assim eles serão julgados. Muito importante isso. Agora, o verso 13 aborda a questão, sobretudo, que eu queria destacar nesse momento. Olha aí. Os simples ouvidores da lei, gentios não são ouvidores da lei. Ouvidores da lei são os judeus, gentios nem têm lei. Não é? Então ele diz, os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Agora aqui o versículo que nos deixa
bastante curiosos. Olha o que ele fala aí. Presta atenção. Mas os que praticam a lei hão de ser o quê? Mas como isso, você poderia pensar? Então há um caminho de sermos justificados pela lei? Há um caminho, então? Bom, por um lado nós podíamos responder, há sim. Só que há necessidade de se cumprir a lei. Teoricamente falando, um homem poderia ser justificado pela lei? Sim, se ele fosse capaz de cumprir toda a lei. O problema, ou a questão, é que nenhum homem é capaz de cumprir a lei de Deus. Porque a lei de Deus revela o caráter, a santidade, a justiça e a glória de Deus. Qual homem poderá se colocar nesse nível? O que nós lemos em Romanos 3:10? Olha aí. Não há justo e nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. E aqui está a frase mais contundente. Sabe, irmão, muita coisa da parte do Espírito Santo, pela palavra de Deus, precisa ser bem registrado no nosso coração. Na verdade, toda a palavra, mas especialmente algumas verdades. Essa aí é uma delas. Olha qual é o veredito de Deus para todo homem. Aqui estamos todos nós por natureza. Olha que palavra forte. Todos se extraviaram e juntamente, ou a uma, se fizeram inúteis. Irmão, o veredito de Deus para nós, antes de sermos acolhidos pela graça em Cristo Jesus, é que nós éramos inúteis. Inúteis para quê? Inúteis para satisfazer a justiça, santidade e glória de Deus. Inúteis. Esse é o veredito para nós. Isso precisa ser gravado em nossos corações. Porque quanto mais isso for claro para nós, mais nós adoraremos a Deus pela graça enviada, destinada a nós em Jesus Cristo. Porque eu e você, a marca que tínhamos aqui no nosso coração é inútil. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Então, voltando ao verso 13 do capítulo 2. Os que praticam a lei hão de ser justificados. Sem dúvida, o melhor entendimento desse versículo, e vou te mostrar por quê, é os que alcançarem, conseguirem cumprir a lei, então eles seriam justificados pela lei. Porque eles poderiam, pelas suas vidas íntegras, perfeitas, satisfazerem a justiça, guarde esses três elementos, a justiça perfeita, a santidade perfeita e a glória absoluta de Deus. Se isso fosse possível, então seria possível obter uma salvação de baixo para cima. Praticando a lei, seríamos justificados. Mas como que Deus proveu salvação para nós? Para todos os homens, já que todos pecaram. Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Como que Deus proveu salvação? Nossa salvação não é de baixo para cima, porque não podemos cumprir a lei de Deus. É elevada demais para nós. Então a nossa salvação veio de cima para baixo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o que ele fez? Ele cumpriu toda a lei. Quando está concluindo sua vida, 33 anos, ele sobe ao monte da transfiguração. E pela segunda vez, aquela voz do céu é ouvida. Este é o meu filho amado, a ele ouvir. Então Deus, em Jesus Cristo, ele encontra o homem que ele sempre buscou, mas nunca encontrou. Nem Davi, nem José, nem Daniel, por mais linda que possam ter sido essas vidas, Abraão mesmo, o pai da fé, como é chamado, Deus sempre buscou esse homem segundo o seu coração, e ele nunca o encontrou. Ele encontrou no nosso Senhor Jesus. E o que ocorre com ele?
ele se faz livremente, espontaneamente. Ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Ele se faz o nosso representante, aquele que cumpriu a lei sendo homem. Então ele, esse homem, o nosso Senhor Jesus, foi justificado em espírito. Preste atenção. Você se lembra desse texto que nós cantamos, inclusive? Grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, quem é esse? É o verbo que se fez carne, é o nosso Senhor Jesus. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito. Contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então, por causa da vida que o homem Jesus viveu, ele foi justificado diante de Deus. Jesus foi justificado. Pense nisso. Jesus foi justificado pela graça. Jesus foi justificado pelas obras. Porque ele cumpriu toda a lei de Deus. Nele, João vai dizer no seu epístola, nele não existe pecado. Dolo nenhum se achou na sua boca. O que fala da boca de todos os homens aqui? A sua língua, na sua língua urdem engano. E veneno de víbora está nos seus lábios. O que é dito do nosso Senhor Jesus? Não cometeu pecado, e nem dolo algum se achou na sua boca. Que maravilha, meus irmãos. Quão diferente de nós ele é, por um lado. Mas quão nosso ele se tornou. Homem, representante de todos os homens, porque cumpriu a justiça de Deus, ofereceu-se na cruz do Calvário, o que não tinha pecado foi feito pecado por nós, e nos cobriu com uma justiça que é a de Deus. Ele satisfez a justiça, a santidade e a glória de Deus à altura do que elas significam. Nós não podíamos chegar nem aos pés dessa satisfação. E então, por ter cumprido isso como homem, entrou na morte, ressuscitou, ele aplica essa sua justiça, não a nós, a justiça dele. Ele a aplica como uma veste sobre aqueles que creem. É o argumento de Paulo em Romanos 4. Ele vai dizer, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Paulo diz, porque o que diz a Escritura? Paulo vai dizer, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Aí ele diz, aquele que trabalha, o salário para ele é uma dívida, ele trabalhou. Então ele é merecedor do salário. Aí Paulo vai dizer, mas o que não trabalha, trabalha o quê? Para ser justificado, como Abraão. O que nós fizemos para ser justificado? Qual foi o nosso trabalho? Ele diz, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, irmãos, essa é a gloriosa verdade da justificação pela fé. Então ele coloca judeus e gentios no mesmo patamar. Agora, ele vai dizer assim no verso... Então, o verso 13, que fique claro isso. Os que praticam a lei hão de ser justificados. Mas você vai ler, para contrastar, certo? Capítulo 2, verso 13, por favor, faça esse contraste aí, com o capítulo 3, verso 20. Olhe lá. Visto que ninguém será justificado diante dele, ou diante de Deus, pelas obras da lei. Não parece que Paulo está se contradizendo? Porque ele disse, os que praticam a lei hão de ser justificados. Mas, do outro lado, ele diz, ninguém vai ser justificado por obras da lei. O que isso significa, então? Já explicamos. No argumento do capítulo 2, verso 13, ele está dizendo que se então é possível, esse judeu que recebeu a lei, particularmente ele, porque o gentio nem lei tem, se ele pode praticar a lei, de modo a satisfazer toda a justiça, toda a santidade, toda a glória de Deus, ele seria justificado pela lei. Mas o que acontece é que isso é impossível. Né? Então, muito importante você ver isso aí. Agora, olhe outra coisa muito bonita e interessante nos versos seguintes. Quando, pois, então, os gentios que não têm lei, eles não receberam os oráculos de Deus, não é? Não são povo da aliança, são gentios. Mas eles procedem por natureza de conformidade com a lei. E não tendo lei, então eles servem de lei para si mesmos. O que isso significa? Por quê? Verso 15 vai explicar. Porque eles mostram
a norma, o preceito, o princípio da lei gravada nos seus corações. Porque então a sua consciência, olha aí, ela testemunha a eles, testemunhando-lhes a consciência, e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Desde já, mas particularmente Paulo diz, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, olha aí, seja judeu, seja gentio, certo? De todos os homens, os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Aqui há algumas lições, mas eu gostaria de extrair uma só, para avançarmos. Meus irmãos, o pecado original em Adão, do qual por natureza toda a humanidade é filho, né? Filhos e filhas, ele distorceu profundamente a imagem de Deus no homem, ouça bem, mas ele não arruinou a imagem de Deus no homem. Então, todo homem, não importa quão embrutecido ele seja, ele tem a norma da lei gravada no seu coração. Por isso seus pensamentos mutuamente o acusam ou o defendem. A consciência que é citada aqui, olha que importante, testemunhando-lhes também a consciência. Olha isso. Mesmo no caso do homem que não tem Deus, seja ele judeu ou seja gentio, isso não importa, ele tem um parâmetro na sua consciência que diz a ele, independente dele conhecer a palavra de Deus ou não, o que é adequado e o que não é adequado, o que é correto e o que não é correto, o que está bem e o que não está bem. O que acontece é que, embora ele tenha esse testemunho na sua consciência, ele não tem poder para praticar o bem. Ele é escravo do pecado. Mas ele mostra que tem a norma da lei gravada no seu coração. Isso é tão importante, meus irmãos, porque naquele dia, como já citamos isso aqui, diante do grande trono branco, quando abrirem-se livros e forem julgados um a um, segundo as suas obras, tudo isso virá à luz. Porque é esse o parâmetro que ele teve, a norma da lei gravada no seu coração. E a sua consciência testemunhando. E ele agindo a favor dela ou agindo contra ela. Compreendeu? Tão maravilhoso. Sabe por que é maravilhoso? Porque mostra que mesmo o homem distorcido, degradado ou até mesmo depravado pelo pecado, a imagem de Deus nele não foi absolutamente perdida ou arruinada. Por isso falávamos ali na mesa de comunhão depois do almoço. A história da humanidade vai nos mostrar que todos os homens buscam um salto para o que é superior. Eles não encontram contentamento numa vida rasteira. De alguma maneira querem dar um salto para um andar superior. Os teólogos usam uma expressão em latim, ela é interessante. Eles dizem assim, particularmente os teólogos latinos, né, que cunharam essa expressão. Todo homem, ele tem em si o que eles chamam de semen, ou semente, semen religionis. Semente da religião. Ou seja, ele tem uma busca insaciável dentro dele que não pode ser saciada por nada, senão algo que seja muito superior a ele. Não pode ser saciado por prazeres, por deleites, por bens, por coisas, nem por pessoas, mas tem que ser saciado por algo muito superior a ele. E esse algo muito superior a ele se chama Deus em Cristo Jesus. Né? Então, é isso que esse lindo texto está nos dizendo. A norma da lei gravada nos corações deles e a consciência deles testemunhando com eles que não tem lei, veja isso, e os seus pensamentos acusando-se ou defendendo-se. E assim será também naquele dia, como nós mencionamos, diante do Senhor. E aí a pergunta que nós fizemos, para a qual não temos resposta, né? Quando esse juízo pessoal, individual acontecer, o que será de cada um? Vamos descobrir quando ele acontecer. Como o Senhor fará com cada um, porque ele vai fazer com cada um, não vai fazer juízo em massa. Um por um, segundo as suas obras. Me parece tão precioso isso, meus irmãos. Vamos destacar mais alguma coisa e seguirmos então para o capítulo 3. Verso 25 que lemos,
até o verso 29, que encerra o capítulo 2, vamos extrair alguma coisa daqui também. Diz assim: a circuncisão tem valor, se praticares a lei. Valor para o que será? Será que é valor para ser justificado? Será que o homem poderia ser justificado, então, pela circuncisão? Por ser filho de Abraão? Você lembra que Nosso Senhor contendia com os fariseus e falando fortemente com eles, e eles disseram assim, resumindo a história, eles disseram assim: nós somos filhos de Abraão. Veja o orgulho de ser o povo que tem a lei. Nós somos os filhos de Abraão, ou seja, os filhos da aliança, da promessa que foi feita em Abraão. Não somos gentios, que não têm lei, que não sabem nada. O Senhor disse assim: se fosseis filhos de Abraão, vocês viveriam como Abraão. Vocês são filhos do diabo, que é o vosso pai. Essas suas palavras que o Senhor usou para eles. Os detentores da lei, o Senhor os chamou de os filhos do diabo. Porque eles tinham a lei, buscavam colocar os preceitos da lei como fardos nos ombros dos outros, como disse o Senhor, mas eles nem com o dedo conseguiam mover os fardos que eles punham no ombro dos outros. Não é? Então, a circuncisão tem valor se praticares a lei. É claro que não é valor para justificação de ninguém. Mais à frente, Paulo vai dizer, vamos lá para entender melhor o que ele quer dizer com isso. Olha o capítulo 3, verso 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Está vendo a pergunta? Muito adequada dele? É claro, ele está escrevendo inspirado pelo Espírito Santo, né? Ele vai dizer, então não faz a menor diferença se alguém é judeu, se alguém é gentil. Ele vai dizer, não, espera aí, vamos devagar. Qual é a vantagem de ser judeu? Ele vai dizer, é muita, sobre todos os aspectos. Isso no 2, né? Antes ele faz outra pergunta. Qual é a utilidade, então, da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos. Aí ele vai destacar o principal aqui, olha. Principalmente porque aos judeus, não aos gentios, foram confiados os oráculos de Deus. A palavra de Deus foi confiada a eles. Então é claro que isso é uma vantagem imensa. Eles tiveram um conhecimento de Deus muito maior do que os gentios. Os gentios nem mesmo criam num Deus pessoal e nem mesmo criam num Deus único. Eram politeístas, eram pagãos. Né? Então não há vantagem, não há diferença nenhuma no que concerne a esse tempo aqui entre judeus e gentios. E ainda hoje podemos dizer, claro que há diferença. Não há diferença entre um judeu, um israelita, coloquemos assim, judaizante, o chamado judeu ortodoxo, e um gentio nos dias de hoje. Há diferença? Há diferença. Esse judeu ortodoxo não está justificado diante de Deus, ele está condenado, se ele não crê no Senhor Jesus. Mas ele conhece os oráculos de Deus. Então ele tem vantagem sobre os gentios que não sabem nada do Senhor e da sua palavra. É isso que Paulo está argumentando aqui. No verso 3 ele vai dizer, e daí? Capítulo 3, verso 3. Se alguns não creram, então a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus. Se Deus fez uma aliança com eles, que está representada na circuncisão, então Paulo pergunta, se essa circuncisão tem algum valor, então, digamos, Deus é o Deus deles. Mas se a circuncisão não tem valor nenhum, então será que ela desfez a aliança fiel de Deus que ele fez, lá em primeiro lugar com Abraão, e então com toda essa raça, demonstrada pelo sinal da circuncisão? Ele vai dizer, então não vale nada, não tem vantagem nenhuma, não significa nada. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles irá desfazer a fidelidade de Deus, a fidelidade da aliança que Deus fez com Abraão, para explicar melhor, né, o verso 3, ele vai dizer, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro, mentiroso todo homem. E no verso 5, olha esse argumento. Mas se a nossa injustiça, ela avulta, ela traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Porque se, praticando injustiça, eu torno mais evidente o fato de que Deus é justo, certo? Então o argumento dele é, será que é injustiça da parte de Deus aplicar a sua ira? Porque se praticando injustiça eu avulto a justiça dele, então ele julgar a minha injustiça pode ser injusto. Porque se eu praticar injustiça, eu vou deixar mais claro a justiça dele.
Estão entendendo, irmãos? O mesmo argumento, vamos tentar clarear isso mais. Vá para o capítulo 6, por favor. Olha aqui. É o capítulo da nossa identificação com Cristo, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Um capítulo maravilhoso. Diz assim, capítulo 6, verso 1. Olha, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Sabe por que Paulo usou esse argumento? Porque você sabe que ele é chamado de o apóstolo da graça, não é? Alguns acusavam Paulo de leviandade. Porque então esse homem, que era antes um fariseu, né, ortodoxo, como ele mesmo traz o seu currículo lá em Filipenses 3, agora ele está dizendo que a lei não vale de nada, que não significa nada. Está dizendo que então o que importa agora é só a graça. E nós podemos viver como for, que isso vai tornar mais evidente a graça de Deus. Então por isso ele coloca essa pergunta aqui, porque é o que diziam a respeito dele. Eles diziam que Paulo era um pregador leviano, que ele colocou a lei de lado, colocou a graça no lugar e agora a graça permite tudo. Aliás, quanto mais pecarmos, melhor, porque vai ficar mais evidente o tamanho da graça de Deus. Está claro isso, irmão? Esse é o argumento. Então ele faz a pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos pecando, permaneceremos no pecado, para que então a graça seja mais abundante? Tão interessante, não é? Ele não faz apelo à santidade aí, olha que interessante. Ele vai dizer, não, como isso? Vamos aperfeiçoar a nossa santificação. Né? O que ele fala? Como é que ele responde essa pergunta? Ele diz assim, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, praticando pecado, né? Vivendo no pecado, se nós para ele já morremos? Então, aqui ele não faz, nesse caso, ele não faz apelo para a santificação. Ele traz à luz a eles o significado da morte do Senhor na cruz do Calvário, que nos incluiu. Não é maravilhoso? Muito. Porque não é questão de recebermos apelos para vivermos vida santa. Isso é importantíssimo, sim. Mas tem algo que vem antes disso. Nós só poderíamos receber apelos para viver uma vida santa porque nós já morremos para o pecado. Isso é um fato inquestionável. Em Cristo Jesus. Estamos já mortos para o pecado. Então, o mesmo argumento, com outras palavras, como eu disse, está ali no capítulo 3. Vamos voltar lá? Capítulo 3, verso 5. Se a nossa injustiça traz à luz, evidencia ainda mais a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus então injusto ao julgar ou aplicar sua ira? Já explicamos, né? Parece que poderia ser. Não, ele não deveria aplicar sua ira, não, porque quanto mais injustiça tiver, mais a justiça dele será revelada. Argumento falacioso, né? Então ele vai dizer, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira, olha aí, o mesmo argumento, ali ele usou a injustiça, agora ele vai usar a mentira, no mesmo argumento, verso 7. Se a minha mentira fica, por causa da minha mentira, fica em relevo, de novo, avulta, né? Evidencia a verdade de Deus, olha aqui, para a sua glória, então Deus vai ser mais glorificado quanto mais eu for mentiroso. Está vendo o argumento, irmão? Por que sou eu ainda condenado como pecador? Não é? Se quanto mais eu minto, quanto mais eu peco, mais fica evidente a justiça e a verdade de Deus. Verso 8. E por que não dizemos, como alguns, olha, caluniosamente afirmam que o fazemos? Olha aí, Paulo estava sendo visto como um pregador leviano. Como já explicamos, o porquê. Porque ele pôs a lei de lado, colocou a graça, e na graça tudo pode, podemos ver de qualquer jeito, porque a graça vai sempre abundar e a graça vai estar sempre sobre todos. Aliás, essa coisa é antiga, né? E nós estamos ouvindo a mesma história hoje. Não é assim? Graça barata, graça sem efeito, graça sem implicação nenhuma, graça sem resultado, graça sem graça.
Repetindo então o verso 8. Por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que nós o fazemos? O quê? Pratiquemos males, para que venham bens. Então ele diz, a condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós, quem é o nós aqui? Judeus. Paulo era judeu. Ele vem falando sobre isso desde o verso 1. Qual, pois, a vantagem do judeu? Então ele diz, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Fomos privilegiados? Sim. Recebemos oráculos de Deus, recebemos a palavra de Deus, os gentios não receberam. Conhecemos os caminhos de Deus, os gentios não conheceram os caminhos de Deus, não é? Mas o nosso coração não foi conformado a nada disso. Não podemos praticar nada disso. Não podemos satisfazer a Deus, agradar a Deus. Não podemos andar com Deus. Então, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado, já são 3 capítulos, né? Paulo está fazendo isso, desde o começo. Já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então já lemos até o verso 18. Não há um justo, não há sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos inúteis. Agora, indo para o final dessa primeira sessão, gostaria de introduzir a próxima. Uma pérola. Você já certamente viu, há bastante comércio aqui em Santo Antônio do Monte, em todos os níveis. Certamente você já viu que as pessoas que vendem joias, em especial, até para bijuterias, vale. Eles as colocam, quando vão apresentar para o possível comprador. Você já viu alguém mostrar as joias num feltro, um tecido branco? Sempre num tecido escuro. A maioria deles num tecido negro, preto, não é? Porque o negro, o preto, ele absorve a luz. E o branco reflete a luz. Então, quando o tecido negro absorve a luz sobre aquela joia, imagina um diamante num tecido preto. Coloque um tecido branco para você ver a diferença. Então, a glória daquela joia revelada debaixo desse pano de fundo, digamos assim, negro. Até o capítulo 3, verso 18, Paulo coloca o feltro negro. Não é? Todos estão debaixo do pecado. Qual é a vantagem do judeu? Nenhuma. Acho que Paulo até não disse, mas poderia ter dito. É pior ainda para eles. Porque eles pecaram com lei. E os gentios pecam sem lei. Né? Então ele colocou esse pano e disse, todos estão debaixo do juízo de Deus. Não há nenhum justo. O pano negro terminou no capítulo 3, verso 18. Agora ele tira do bolso o diamante e coloca em cima do filtro. E vai começar assim, olha. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem, não a justificação, mas o pleno conhecimento do pecado. Então aqui é o fecho final desse pano negro, né? Ele já tirou o diamante do bolso. Agora no verso 21, ele coloca o diamante em cima do pano negro. E vamos então introduzir, nós ainda temos alguns minutos, para gastarmos tempo com esse capítulo na próxima sessão. Vamos lá. Mas agora. Esse agora, meus irmãos, fala da historicidade do Evangelho. Nosso Senhor Jesus, meus irmãos, não morreu em um recanto oculto do deserto da Judéia. Nosso Senhor Jesus morreu publicamente, aos olhos de todos os homens. Foi exposto em escárnio, como diz a Bíblia, objeto de escárnio. Então Paulo vai dizer, mas agora, esse agora é muito importante. Mostra então, repetindo, a historicidade do Evangelho. O Cristo histórico, o verbo que se fez carne e entrou no tempo e entrou na história.
Agora, próxima frase, sem lei. Porque pela lei, ninguém será justificado. Pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado e não da salvação. Mas agora, sem lei, lei à parte, se manifestou a justiça de Deus. Testemunhada pela lei e pelos profetas. Vamos parar de novo aí um pouquinho. Que bonito versículo. Em primeiro lugar, a justiça de Deus foi testemunhada, o caminho da justificação de Deus, para interpretar essa frase, justiça de Deus, o caminho da justificação de Deus pela graça foi exposto desde o Velho Testamento. Vou mostrar algo para os irmãos. A vida de Abraão é notória, ela está aí no capítulo 4, começando com ele. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ele não trabalhou sua justificação, ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão. Quando Deus tirou o seu povo, muitos anos depois, 500 anos depois, ele tirou seu povo do Egito pelas mãos de Moisés. Como que ele tirou? O que o povo fez? Como que esse povo escravo do Egito trabalhou sua salvação, ou sua libertação? Como? De nenhuma maneira. Como que eles foram salvos e libertos? No capítulo 19 de Êxodo, pela boca de Moisés, o Senhor diz assim, Êxodo 19, verso 6. Tendes visto o que eu fiz aos egípcios. Tendes visto o que eu fiz aos egípcios. Como vos levei com asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então o que o povo fez? Nada. O sangue que foi derramado foi o sangue do Cordeiro, ordenado por Deus, provisionado por Deus. A carne que comeram foi a carne do Cordeiro. O juízo sobre o Egito todo veio das mãos do Senhor. O mar que se abriu pelas mãos do Senhor, tipificando o batismo, como Paulo vai explicar, né? Que também nos salva. O povo, resumindo, o povo de Deus foi salvo e liberto do Egito pela graça. E Deus usando o homem que lhes daria posteriormente a lei. Não é interessante? Eles não receberam a lei no Egito, receberam a lei no Sinai. Depois de Deus tê-los tirados de lá exclusivamente pela graça e pelo sangue do Cordeiro, e alimentados com maná do céu e tudo mais. Então, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, repetindo, desde o Velho Testamento, essa justiça, o caminho da justificação de Deus para o homem pecador, foi testemunhado tanto na Torá, nos 5 livros de Moisés, quanto foi testemunhada por todos os profetas, que eles seriam justificados pela graça. Por exemplo, são tantos textos, irmãos. Jeremias 31, Ezequiel 36. Em Ezequiel 36, a promessa do Senhor é assim: eu aspergirei, água pura sobre vós e ficareis purificados. Em plena dispensação da lei, meus irmãos, ele anunciou essa promessa. De todos os vossos ídolos e imundícias, eu vos purificarei. Olhe mais o que ele diz, Ezequiel 36, a partir do verso 26. Eu lhes darei um coração novo. Depois o Novo Testamento vai chamar isso, Paulo vai chamar isso, dizendo que o Espírito Santo escreveu a palavra de Deus não em tábuas de pedra, como foi a lei, mas em tábuas de carne, nos corações. Então diz, eu vos darei um coração novo, e eu vos porei em vós um espírito novo. E farei habitar em vós o meu espírito. Meus irmãos, isso só se cumpriu no Pentecostes. Mas o Senhor prometeu essa graça, essa salvação, espírito novo, coração novo, e o espírito dele habitando no seu povo, lá no tempo de Ezequiel, por exemplo. E Jeremias 31, a mesma coisa. Firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não segundo aquela primeira aliança, porque eles não continuaram nessa aliança. E eu não atentei para eles, diz o Senhor, mas eu firmarei uma nova aliança.
não é? Por isso ele vai dizer que a justiça de Deus, ou, vou repetir, o caminho de Deus para a justificação do homem perdido. Nós comentávamos pela manhã, acho que não estavam todos, né? Quando Lutero, o famoso reformador, ele lia em Romanos essa expressão, justiça de Deus, justiça de Deus. Ele disse que isso trazia para ele um ódio. Porque ele sabia que Deus é absolutamente justo. Ele sabia, ele tinha esse testemunho no seu coração. E quanto mais ele fazia para buscar ser agradável e aceitável a Deus, mais perdido ele se sentia. Ele chegou ao extremo da austeridade contra o seu próprio corpo, dormindo na sua cela monástica, no inverno, sem roupa, no chão. E o motivo, que ele dizia, é para mortificar os desejos da carne, em todos os sentidos. E ele relata na sua biografia que ele teve sequelas na sua saúde perenes, por causa de ter agido assim com o seu corpo. Mas, irmão, você diz, ele estava louco, será? Estava tendo alucinação? Surtando? O que estava acontecendo com Lutero? Meus irmãos, com 21 anos de idade, ele perdeu um amigo numa tempestade de raios. Caiu um raio e matou o amigo dele. E ele se encheu de medo. E ele passou por uma experiência assim, uma outra tempestade, apavorante, já tinha tido essa experiência. Então ele disse que ele não era um cristão. Ele se ajoelhou nessa tempestade de raios, e ele disse assim, Deus, se tu preservares a minha vida, eu entregarei a minha vida para o teu serviço. E ele não morreu então nessa tempestade. E aí o que ele entendeu que era entregar a vida dele para o serviço de Deus? Era ir para o monastério e se tornar um monge. Então ele foi para o monastério, nós estamos falando de antes da reforma, estamos falando do mundo católico romano. Então ele foi para o monastério e foi dedicar sua vida para conhecer a Deus e servir a Deus. Quanto mais ele lia a Bíblia, mais condenado ele se sentia. E quanto mais condenado ele se sentia, mais ele tentava mortificar o seu corpo para que ele fosse aceito diante de Deus. Sabe quando que isso começou na vida dele? Olha que vaso o Senhor estava moldando, meus irmãos. 21 anos de idade. Aí eu pergunto para você, o que você estava fazendo com 21 anos de idade? Né? Quem sabe quantos traços de pecado já tinham rasgado sua vida nessa idade, não é? O que esse moço, Lutero, tinha no seu coração com 21 anos de idade? O cerne da motivação do coração dele era uma só. Eu quero ser um homem que agrada a Deus. Então ele foi para o monastério, e a história é essa, como já contamos. Bem, ele não conhecia o caminho de agradar a Deus. Em Cristo Jesus, a justificação pela graça, a habitação do Espírito, nada disso, ele não era um cristão. Então ele usou esses meios todos. Quanto mais ele lia a palavra, mais condenado ele ficava. Aí ele tinha um mentor, era um monastério agostiniano. E esse superior dele o aconselhou assim, você é um homem inteligente, então seria muito bom se você desse aulas sobre as Escrituras. Então, mais ainda, ele aceitou esse convite, e mais ainda ele começou a ler as Escrituras. Então ele vai dizer que foi nesse período que ele se aplicou profundamente às Escrituras. E com todo esse sentimento que nós já falamos. Então, as provisões de Deus. Então ele vai começar a estudar as Escrituras mais profundamente. Então ele lê o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? E ele pergunta, a quem esse salmo se refere? Se refere ao Messias. Por que o Messias de Deus, o Cristo de Deus, foi desamparado por Deus? Próxima pergunta. Se ele é o Messias de Deus e é o Santo de Deus, por que ele foi desamparado por Deus? Então ele vai se aprofundando. Até um dia que ele chega em Romanos. E ele vai estudar o livro de Romanos mais profundamente, porque agora ele foi designado um professor das Escrituras. Então, quando ele leu essa expressão, do capítulo 1, verso 16, nós já passamos por ela. A justiça de Deus era o termo que ele odiava, porque ele queria satisfazer a Deus, era sua paixão.
mas ele só se sentia cada vez mais condenado. Mas então ele leu: a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé para fé, porque o justo viverá da fé. E essa se tornou, como ele diz, a espada que ele empunhou, então, para ir contra todo o sistema vigente na época, o sistema católico romano. O homem não é justificado por obras da lei. E ele pregou isso quando essa doutrina errática estava no seu clímax, né? Sacerdotes chegavam a dizer assim, sobre as indulgências: cada moeda que tilinta lá no cofre é uma alma que sai do purgatório, comprando a purificação da alma, não é com dinheiro. Cada moeda que pinga no cofre é uma alma que você quer que saia do purgatório, que você está comprando. Justificação pelas obras. Então, quando ele compreendeu isso, foi seu dia de luz. Então ele empunhou essa espada, ele e outros, e então o mundo mudou. E nós somos devedores, meus irmãos, à luz de Deus, que penetrou nesse vaso em um tempo de absolutas trevas. Por isso, esse texto diz assim: agora sem lei se manifestou, de novo o termo, né? A justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Vou explicar um pouquinho mais disso aqui, e aqui vamos parar por enquanto. Tanto é verdade que esse caminho da justificação de Deus pela graça foi exposto tanto na lei, na Torá, quanto nos profetas, como diz aí, testemunhada pela lei e pelos profetas, mas há um evento que eu queria chamar a atenção para os irmãos. E já citei ele aqui. Muito emblemático, que, penso eu, estava na mente de Paulo quando ele escreveu esse versículo aí. Quem é a justiça de Deus? Jesus Cristo. 1 Coríntios, que os irmãos têm estudado, capítulo 1, diz assim: Ele, Cristo, se nos tornou da parte de Deus em justiça. Aliás, a primeira palavra é sabedoria. Se tornou da parte de Deus em sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que ninguém se glorie na presença de Deus. Então, se é assim, se Cristo é a plena manifestação da justiça de Deus, então vamos pensar no Monte da Transfiguração. Quem é que estava lá e que foi visto por Pedro, Tiago e João, que apareceram do lado do nosso Senhor Jesus? Quem foi? Moisés e Elias. Moisés representa a lei. Elias representa os profetas. Então, no Monte da Transfiguração, a justiça de Deus, Jesus Cristo, que se tornou da parte de Deus para o homem perdido, justiça. Ele é o caminho da justificação de Deus pela graça, para todos aqueles que creem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E essa justiça encarnada de Deus, nosso Senhor Jesus, foi testemunhada pela lei, Moisés, e pelos profetas, Elias, que representa todos os profetas. E último detalhe, para fazermos o intervalo. Lucas, só ele, no caso, Mateus, Marcos e Lucas registram a transfiguração. Mas é só Lucas, no capítulo 9, que registra o seguinte: que quando Moisés e Elias apareceram naquele monte, o nosso Senhor estava transfigurado diante dos olhos daqueles três que estavam lá, Pedro, Tiago e João. Podemos dizer, para usar uma figura, que ele como que abriu assim, olha, um pouco das suas vestes, para mostrar para eles, um pouco, só um pouco, mas não seria possível, de quem ele era. O glorioso Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Por isso João, como já falamos, vai lembrar disso no seu evangelho e dizer: nós vimos a sua glória. E Pedro também vai lembrar disso, lembrando disso, já velhinho, e vai dizer: nós estávamos com ele no Monte Santo. Ele está se referindo à transfiguração.
quando pela glória excelsa lhe foi enviada aquela voz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Então, Lucas, como estava dizendo, vai registrar algo singular, só ele registra, que Moisés, o representante da lei, e Elias, o representante de todos os profetas, estavam conversando com Jesus. Você se lembra? E Lucas vai dizer qual era o tema. Eles estavam conversando com ele sobre o seu êxodo, sua partida, que ele iria cumprir em Jerusalém. 6 meses antes. Meus irmãos, o assunto de Moisés e o assunto de Elias, com Jesus transfigurado no monte, era a cruz, o êxodo, a partida que ele iria cumprir em Jerusalém. Ou seja, Jesus Cristo e este crucificado é o cumprimento de tudo o que a lei diz e de tudo o que os profetas disseram. Por isso que Paulo diz assim: eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Não é maravilhoso? Você não acha? Moisés, meus irmãos, é dito que o corpo de Moisés não foi encontrado e que foi disputado. Você se lembra como que Judas registra isso, não é? Você lembra do texto, então não preciso entrar em detalhes. Mas nós sabemos, quando o Senhor fala sobre a ressurreição de mortos, ele diz assim: Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó. Porque Deus não é Deus dos mortos, mas é sim de vivos. O que ele está dizendo? Abraão está vivo, Isaac está vivo, Jacó está vivo. E não estão? É claro que eles estão, não é? E Moisés também está vivo, e Elias também está vivo. Então, quando o representante da lei e o representante dos profetas, eles aparecem no Monte da Transfiguração, eles têm um interesse. Eles não estão lá perdendo tempo. Eles tiveram esse privilégio. E isso para eles também foi um evento único. Não pensa que eles tinham a liberdade de, na posição celestial que eles estavam, de ficar tendo diálogo com Jesus, não, porque não tinham, não. Primeiro porque o verbo estava encarnado, e antes de se encarnar, ele não estava encarnado. Então eles tiveram um privilégio único, Moisés e Elias. Eles estão tendo um diálogo com o verbo de Deus encarnado, transfigurado no Monte Hermon, possivelmente, Monte da Transfiguração. O que eles querem saber? Eles estão conversando com ele sobre sua partida, que ele ia cumprir em Jerusalém. Eu vou explicar para os irmãos por quê. Primeiro porque a cruz é o centro do tempo e da eternidade, não é? Antes da cruz e depois da cruz. Mas Hebreus vai dizer assim, olha, que os santos, e aí então está Moisés e Elias e todos os outros, os santos do Velho Testamento não seriam aperfeiçoados sem nós. Hebreus capítulo 11. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, tanto eles quanto nós seríamos aperfeiçoados por causa desse único sacrifício, que era o motivo da conversa deles no Monte da Transfiguração. Seu êxodo que ele iria cumprir em Jerusalém. Ficamos com tantas perguntas aqui, não é? O que será que o Senhor Jesus disse para eles? Não sabemos, não está registrado. Não é? Será que eles fizeram ainda mais alguma pergunta? Eles podem ter feito muitas perguntas, porque lá não diz pergunta que eles fizeram, diz que eles conversavam com Jesus sobre o êxodo que ele iria cumprir. Que conversa é essa? Tenha certeza, irmão, um dia nós vamos saber como foi essa conversa. Nós vamos encontrar Moisés e nós vamos perguntar: senta aqui, Moisés, diga para mim, o que foi que vocês conversaram lá? Né? Vamos ter essa liberdade num ambiente em que todos seremos uma família. Mas que lindo, irmãos, nós vimos. Moisés, irmão, não foi um vaso qualquer. Elias, irmão, não foi um vaso qualquer. E lá estão eles, pessoalmente, não é fantasma não, irmão. São eles, são eles. São vivos. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, são vivos, são eles. A personalidade deles, a pessoa deles. Eles têm essa grande questão no coração deles. Porque Moisés falou, você se lembra que Moisés falou em Deuteronômio sobre o profeta que viria, que era maior do que ele? Você se lembra em Deuteronômio? E Elias representa todos os profetas que profetizavam sobre o Messias. Imagina Isaías, o que fala Isaías sobre ele? Isaías 53. Todos os profetas. Elias representa. E então estão conversando sobre isso que é o clímax. O Cristo de Deus iria
cumprir a sua obra na cruz do Calvário e iria consumá-la. Eles estavam ansiosos para conhecer algo mais sobre isso. Então a justiça de Deus, terminando, foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé. Terminando o versículo aí, né? Olha o que diz aí para concluir. Sobre todos. Esse sobre muito interessante, porque fala de uma veste, né? Nós não fomos, outra expressão para você gravar, nós não fomos tornados pessoalmente justos. Nós fomos cobertos com a justiça de outro. E na medida em que o Espírito Santo tem a oportunidade de trabalhar em nós o caráter de Cristo, então nós vamos sendo santificados. O caráter de Cristo vai sendo formado em nós. Mas o vestido está aí. Sobre todos os que genuinamente, isso é importante, verdadeiramente, creram no nosso Senhor Jesus. Então a justiça de Deus sobre todos. E para todos os que creram, porque não há distinção. Ele vai dizer. Porque todos, esse todos é sempre judeus e gentios, né? Como temos visto até aqui, 3 capítulos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na próxima sessão nós vamos voltar aí, para procurar dissecar um pouco esse maravilhoso versículo. O que significa esse carecem? Para nós, se nós fosse escrever esse versículo, nós escreveríamos assim: todos pecaram e carecem do perdão de Deus. Quem peca precisa de perdão, não é? Mas Paulo não escreveu assim, inspirado pelo Espírito. Ele diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele vai muito além do perdão. Então esse tema, a glória de Deus em Romanos, é proeminente, porque é disso que nós carecemos. Perdão é um meio para que nós retornemos ao propósito original de Deus. Não vou entrar nele não, deixa para a próxima sessão. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Senhor, mais uma vez te confiamos o que compartilhamos nessa noite, para que o Senhor nos ajude a guardar no nosso coração. E queremos nos manter, Senhor, sim, assombrados, boquiabertos, extasiados, maravilhados com a imensa provisão que foi feita para nós em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Obrigado porque fomos cobertos com vestes de salvação e ninguém nos deixará nus. Estamos cobertos com a tua justiça. E assim, Senhor, nos gloriamos em Deus, por quem recebemos a justificação. Por isso, Senhor, mantém essas verdades no nosso coração, para que vivamos uma vida imersa nessa que é a paz com Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tão grande provisão. Louvado seja teu bendito nome. Continuamos confiando em ti, Senhor, para nos alimentares ainda nesse precioso capítulo que está diante de nós. Lança mais luz, mais verdade, mais entendimento, para que possamos assimilar a tua santa palavra, para louvor da glória da tua graça. Em Cristo Jesus oramos. Amém.